Mãe solteira desamparada encontra refúgio em milionário e revela segredo surpreendente. Clara observava a cidade através da janela empoeirada de seu pequeno apartamento. Os arranha-céus brilhantes à distância contrastavam com as ruas escuras e sinuosas da comunidade onde morava. Mães como ela, sozinhas e desamparadas, tentavam sobreviver, enquanto os ricos se divertiam nos luxuosos eventos à sua porta. O convite inesperado para a gala de caridade foi como um sonho distante se tornando realidade. Com um vestido emprestado e esperança no coração, lá estava ela, cercada por sorrisos brilhantes e risadas altas, como um peixinho fora d'água, mas decidida a fazer a pequena diferença. Foi nesse ambiente repleto de glamour que ela conheceu Lucas, milionário, charmoso, com uma aura que atraía olhares. Mas havia algo em seus olhos que falava de dor e solidão. Entre uma taça de champanhe e outra, seus olhares se cruzaram. Uma conexão instantânea. Ele não era apenas um homem rico, mas a realidade a aguardava. E ela se permitiu relaxar pela primeira vez em muito tempo. Adormeceu em seu ombro, exausta. Quando despertou, o ambiente estava mais calmo, e ela se viu confessando sem querer. Era a filha desaparecida de um magnata que abandonou sua família anos atrás. O segredo escapuliu dos lábios dela como um pássaro em busca de liberdade. Lucas congelou por um instante. O peso das palavras pairou entre eles. Por um lado, Clara era a resposta a um vazio que ele carregava na alma. Por outro, o eco de um passado inflacionava suas emoções. A mistura de ressentimento e fascínio o deixou balançando entre a compreensão e a desconfiança. Ele sabia o que era viver com as feridas deixadas pela ausência do pai. Percebeu que ela podia ser tudo o que ele desejava, ou um lembrete doloroso de tudo o que faltou em sua própria vida. A atmosfera tornou-se tensa. Os sussurros começaram a girar ao redor deles como uma tempestade. Em seu íntimo, Clara lutava com o que significaria desvendar sua verdadeira identidade para sua filha. A ideia de recuperar o que nunca teve a aterrorizava. As possibilidades dançavam na mente dela, mas as consequências também faziam sombra. E se tudo o que ela desejasse provocasse uma reviravolta na vida da sua menina? A conexão floresceu em meio ao perigo crescente. Clara e Lucas decidiram descobrir a verdade sobre o passado dela. Mas não sabiam que a família dele não hesitaria em proteger seus interesses. Olhares furtivos e ameaças veladas surgiriam logo em seguida, como sombras se movendo nas esquinas da cidade. Como se tudo não fosse suficiente, Clara recebeu uma mensagem anônima numa noite enluarada. As palavras "a me bateu". Seu pai pode estar mais perto do que imagina. Dúvidas e medos a invadiram. Ela sabia que ao se aventurar pela busca da verdade, poderia colocar tudo o que amava em risco. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir por respostas? Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. O eco de sua revelação ressoando na sala vazia, como se o universo tivesse suspendido todos os seus sons. Lucas a olhava com uma mistura de confusão e choque, seus olhos escuros refletindo um mar de emoções. O silêncio os envolveu, pesado como uma noite sem estrelas, até que subitamente o telefone de Lucas vibrou em seu bolso. Ele franziu a testa, desviando o olhar, mas a avassaladora mensagem drenou a cor do seu rosto. "É sobre você", era tudo o que a tela dizia. Clara sentiu uma onda de inquietude percorrer. O que foi? Clara não conseguiu evitar.
A urgência em sua voz era palpável. Lucas balançou a cabeça, visivelmente perturbado. É da minha mãe. Ela... Clara, não sei como te dizer isso. A frase pairou no ar, como uma bomba prestes a detonar. O coração de Clara acelerou. O que ela disse? Ela está na fumação. Ela não tinha que estar lá. Algo está errado. A primeira imagem que veio à mente de Clara foi a de uma cena de filme. Uma mulher numa cama de hospital, cercada por máquinas. E então, um pensamento cortante. E se tudo que ela conhecia mudasse, enquanto ela buscava um passado que poderia ser sua salvação? Vamos lá, disse Lucas, já se levantando. Mas antes que pudessem dar um passo, uma sirene alta cortou o ar, fazendo Clara estremecer. Um segurança da gala apareceu, ofegante. Sua expressão levou Clara a congelar. Precisamos de você. Uma situação grave. Os dois trocaram olhares, e então seguiram o homem em direção a uma porta nos fundos. Clara não conseguia escapar do peso no estômago. O que quer que tivesse acontecido, ela temia sentar-se à beira do abismo de novas revelações. Ao entrar na sala, seu coração quase parou. Uma mulher estava deitada em uma maca, a respiração fraca. Era sua mãe. O laço que Clara pensava perdido estava, de repente, escancarado diante dela. Mas como? O que sua mãe estava fazendo ali? Clara! A mulher gemeu, e as palavras escaparam como se fossem veneno. Eu estive te procurando. Diante daquela cena angustiante, Lucas a envolveu em um abraço, mas o que ela sentiu foi o impacto de uma bomba. A revelação devastadora se desenrolou em sua mente como um filme de terror. Clara olhou para Lucas, e a dor em seus olhos desconcertou-a. Ele sabia algo que ela não sabia. Havia segredos que não foram revelados. O peso do passado e todas as mentiras começaram a se desdobrar, formando um labirinto sem saída. O que você não está me contando? A voz de Clara era um sussurro, mas carregava uma intensidade que poderia derrubar paredes. Lucas hesitou, mas finalmente palavras cortantes saíram de seus lábios. Clara, sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Um silêncio sepulcral preencheu o espaço, quebrado apenas pela respiração ofegante da mulher na maca. Cada batida do coração de Clara doía em expectativa e medo. O chão sob seus pés vacilou e a única coisa que ela sabia era que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que você quer dizer com isso? A pergunta partiu de seus lábios como um desafio, mas a resposta ainda estava nas sombras, esperando para avançar. As luzes da sala começaram a piscar, e uma sirene soou ao longe, cada onda parecendo gritar que a verdade estava bem ao seu alcance. Mas a que custo? Clara não sabia. E naquela fração de segundo, teve certeza de que a busca pelo passado poderia custar mais do que ela estava disposta a pagar. Clara olhou nos olhos de Lucas, esperando uma resposta, um fio de esperança em meio ao turbilhão. O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, a voz mais firme agora, mas o medo ainda a envenenava. Lucas respirou fundo. Seu olhar era um misto de compaixão e tristeza. Clara, eu preciso que você escute com atenção. Sua mãe, ela não é sua mãe verdadeira. O mundo de Clara desabou. As palavras dele eram lâminas afiadas, cortando a conexão que ela acreditava ter. Ela se afastou, um passo atrás, o rosto pálido. Uma sensação de desmaio a dominou, e o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Como assim? Isso não faz sentido. Ela me procurou. A voz dela tremia. Você está mentindo. Isso é uma loucura. Os olhos de Lucas se estreitaram, mas ele não desviou o olhar. Ela é uma impostora. Eu ouvi minha mãe conversando com um advogado antes da gala. Eles mencionaram um plano. Algo sobre a verdadeira filha do magnata. Clara, você precisa acreditar em mim. O silêncio consumiu o espaço. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de energia. Clara sentiu a sala girar. Ela queria correr, mas estava presa. Havia um estrondo fora,
e Clara percebeu que a sirene não era só um eco distante. Algo estava acontecendo. E logo um grupo de paramédicos entrou correndo. Desculpe, precisamos do espaço. Estamos com um caso sério aqui. Um dos paramédicos gritou. Eles passaram como um borrão, enquanto Clara estava perdida em sua própria confusão. Lucas a puxou para o lado, mas a mente dela estava cheia de buracos. Mas e a minha mãe? O que aconteceu com ela? Depois, dedique-se a isso depois. Agora, precisamos sair deste lugar. Lucas dizia, mas Clara não conseguia se mover. A imagem de sua mãe na maca, voz fraca, chamando por ela, ecoava em sua mente. Ela precisa de mim. Não posso deixá-la. Clara segurou-se firme, como um náufrago se agarrando a uma tábua em meio ao mar revolto. Lucas, frustrado, a levou para fora da sala. As luzes piscavam intensamente. Ele olhou ao redor. Os murmúrios da multidão se misturavam ao som das sirenes. Clara, ouça! Mais pessoas vão chegar. Não podemos ficar. Se eles descobrirem quem você realmente é... A frase morreu em seus lábios, mas o que ele não disse era mais aterrador. Clara não acreditava no que estava ouvindo. Mais pessoas? O que isso significava? Ela sentiu um nó na garganta. O zurro de uma sirene crescia. O pânico começava a tomar conta das pessoas ao redor, e Clara viu uma sombra se movendo na esquina. As luzes piscaram, e uma figura encapuzada apareceu, o rosto oculto pela escuridão. Clara! A voz era conhecida. Clara congelou. Era um grito de desespero. Era sua mãe na maca, mas agora ela estava sendo levada. Os paramédicos tentavam fazer com que ela ficasse calma, mas havia algo de estranho no olhar dela, como se conhecesse a figura encapuzada, um lampejo de reconhecimento nos olhos pálidos. Clara, não, fique longe! A mãe gritou, sua mão estendida. Mas foi tarde demais. A figura encapuzada desapareceu na multidão. Não, espera! Clara tentou correr, mas Lucas a puxou novamente. Você não pode ir atrás dela. O desespero enchia a voz de Lucas, e ela olhou para ele, perdida. O que estava acontecendo? E foi nesse momento que um dos seguranças se aproximou, seu olhar grave. Temos que falar. Seu passado é mais perigoso do que você imagina. O coração de Clara parou. O que mais ela não sabia? As engrenagens do destino começaram a girar, levando a um abismo de segredos, e ela não tinha escolha a não ser saltar. Para onde você está me levando? A pergunta saiu de seus lábios, angústia robusta. E naquele instante, ela percebeu. Não havia volta. A busca pela verdade acabara de começar, e as consequências seriam devastadoras. Mas a certeza de uma coisa era clara. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar drasticamente, e a única maneira de sobreviver seria enfrentar a tempestade que se aproximava. Clara olhou nos olhos de Lucas, esperando uma resposta, um fio de esperança em meio ao turbilhão. O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, a voz mais firme agora, mas o medo ainda a envenenava. Lucas respirou fundo. Seu olhar era um misto de compaixão e tristeza. Clara, eu preciso que você escute com atenção. Sua mãe, ela não é sua mãe verdadeira. O mundo de Clara desabou. As palavras dele eram lâminas afiadas, cortando a conexão que ela acreditava ter. Ela se afastou, um passo atrás, o rosto pálido. Uma sensação de desmaio a dominou, e o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Como assim? Isso não faz sentido. Ela me procurou. A voz dela tremia. Você tá mentindo. Isso é uma loucura. Os olhos de Lucas se estreitaram, mas ele não desviou o olhar. Ela é uma impostora. Eu ouvi minha mãe conversando com um advogado antes da gala. Eles mencionaram um plano, algo sobre a verdadeira filha do magnata. Clara, você precisa acreditar em mim. O silêncio consumiu o espaço. A tensão era palpável. Clara sentiu a sala girar. Ela queria correr, mas estava presa. Havia um estrondo fora,
e Clara percebeu que a sirene não era só um eco distante. Algo estava acontecendo, e logo um grupo de paramédicos entrou correndo. Desculpe, precisamos do espaço. Estamos com um caso sério aqui. Um dos paramédicos gritou. Eles passaram como um borrão, enquanto Clara estava perdida em sua própria confusão. Lucas a puxou para o lado. Mas e a minha mãe? O que aconteceu com ela? Depois, dedique-se a isso depois. Agora precisamos sair deste lugar. Lucas dizia, mas Clara não conseguia se mover. A imagem de sua mãe na maca, voz fraca, chamando por ela, ecoava em sua mente. Ela precisa de mim. Não posso deixá-la. Clara segurou-se firme, como um náufrago em meio ao mar revolto. Lucas, frustrado, a levou para fora da sala. As luzes piscavam intensamente. Ele olhou ao redor, os murmúrios da multidão misturados ao som das sirenes. Clara, ouça, mais pessoas vão chegar. Não podemos ficar. Se eles descobrirem quem você realmente é. A frase ficou no ar, mas antes que ele pudesse terminar, uma sombra se projetou sobre eles. Uma figura encapuzada se aproximou, o rosto oculto na escuridão. Clara congelou. A figura estendeu a mão em direção a ela. Clara! A voz era conhecida. Clara ficou paralisada. Era sua mãe na maca, mas agora a imagem dela se misturava ao rosto da figura encapuzada. E antes que pudesse entender, um movimento brusco aconteceu. A figura puxou algo da manga e um brilho cortou o ar. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. Antes que pudesse reagir, uma explosão de luz cortou a sala, cegando todos por um momento. Um rugido ensurdecedor preencheu seus ouvidos. Instintivamente, Clara tampou os olhos. Quando a luz finalmente se dissipou, o espaço estava transformado. O que restava era caos. Gritos e pessoas correndo por todos os lados. E no meio da confusão, Clara viu sua mãe, ou quem ela pensava ser sua mãe, caindo para trás, disparando um olhar de dor e terror. O tempo pareceu parar. As verdades eram quebradas. Quem é você? Clara gritou, mas a figura encapuzada já tinha desaparecido na multidão. O olhar assombrado de sua mãe agora refletia uma profunda reviravolta. Clara, eles vão atrás de você. A mulher ofegou, sua voz agora mais fraca. Clara sentiu seu coração acelerar. Do que você está falando? A revolta começou a brotar dentro dela, mas algo a fez hesitar. A angústia na expressão de sua mãe impostora agora parecia real. Era como se a cena de um filme estivesse se desenrolando diante de seus olhos, e de repente tudo começava a fazer sentido. As sirenes soavam cada vez mais próximas enquanto ela forçava sua mente a lidar com a realidade. Não havia apenas o segredo de quem era, mas segredos sobre quem a cercava. Um golpe de entendimento a atingiu. Lucas, você sabia disso tudo. Como você sabia? Clara se virou, o nó na garganta voltando com força. Ele hesitou, o olhar nervoso. Eu só soube durante a festa, e não consegui. Clara, eu juro, eu não pude cuidar disso antes. A pressão aumentava, e Clara podia sentir a desconfiança crescendo nela. Se Lucas sabia, quem mais sabia? Ela não estava mais apenas buscando o passado dela. Agora, sua própria vida dependia de verdades obscuras. A multidão que antes parecia só espectadores, agora se tornava uma corrente de ameaças. Clara segurou o pulso de Lucas, o medo na mente dela. O futuro estava cheio de incertezas, e tudo o que ela queria fazer agora era correr. Lucas puxou-a para o corredor atrás da festa. Precisamos sair daqui, não está seguro. Clara olhou uma última vez para o tumulto da gala. Seu coração batia em desespero. As verdades não eram apenas mentiras. Elas estavam impregnadas de sombras. E Clara percebeu com uma clareza aterrorizante que sua busca levaria a um lugar sem retorno. O que mais estava escondido? Que segredos se escondiam nas sombras? E, principalmente, quem eram as verdadeiras peças de um jogo que apenas começava? Ao entrar na escuridão, o aperto no peito de Clara aumentou. Ela não sabia onde estava indo, mas a intuição gritava. Algo muito maior a aguardava.
E nesse momento ele sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Clara e Lucas correram por um corredor escuro, os passos apressados ecoando nas paredes quentes. A adrenalina pulsava em suas veias, a urgência do momento misturada ao terror do que acabara de descobrir. Clara olhou para Lucas, a confusão ainda estampada em seu rosto, mas o olhar dele carregava uma intensidade que a fazia duvidar. Temos que sair, Clara, agora, ele repetia, puxando-a pelo braço. As sirenes continuavam lá fora, um som quase hipnotizante. Cada grito à distância aumentava o aperto no peito de Clara. Ela precisava entender. Lucas, você não pode só. A frase ficou presa, um nódulo que se formou na garganta. Ele não estava ouvindo. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos, angustiado com a situação. Então, uma sombra apareceu na porta do corredor. Clara parou abruptamente. Era a figura encapuzada que tinha aparecido antes, mas agora estava mais próxima. Seus olhos brilhavam sob o capuz, e mesmo com a tensão, Clara sentiu um frio na espinha. Ela não deveria estar aqui. A voz baixa e grave ressoou como um trovão. Quem é você? Clara gritou, a determinação despontando entre o medo. Lucas se colocou na frente dela, mas a figura apenas sorriu. Um sorriso cínico que fez o coração de Clara disparar. Você realmente acha que tudo o que ouviu é verdade? A voz zombeteira ecoou instantaneamente. E que seu passado está tão longe de você? Você está prestes a descobrir coisas que nem imaginou. Antes que ela pudesse responder, um empregado da gala apareceu, pálido como um fantasma. Precisamos de vocês fora. É uma situação grave. Ele ofegou, gesticulando apressadamente. Clara olhou para Lucas, o pânico agora estampado em seu rosto. O empregado puxou Lucas pela mão, e Clara seguiu sem querer, os olhos ainda fixos na figura encapuzada que se afastava lentamente, misturando-se à multidão fogosa. No estacionamento, as sirenes e gritos de socorro ainda reverberavam. Clara viu sua mãe, ou a mulher que pensava ser sua mãe, sendo levada em uma maca. O que estava acontecendo? Os paramédicos estavam gritando ordens, o caos se espalhando como um incêndio fora de controle. O coração de Clara despencou. Clara, precisamos ir. Lucas insistiu novamente, mas Clara não se movia. Não conseguia desviar o olhar de sua suposta mãe. Uma dor cortante subiu pela sua barriga. Por favor, só mais um instante, sussurrou. O que parecia ser uma despedida repentina transformou-se em pânico. Num segundo, Clara viu a figura encapuzada retornar, agora mais rápida. Não era só um espectro da noite. Lucas também a viu. Então era você, gritou Lucas, finalmente reconhecendo a figura. Clara ficou confusa. O que Lucas sabia? Ele olhou para ela com olhos arregalados e, antes que pudesse dizer mais, a figura avançou rapidamente, estendendo a mão, uma lâmina brilhante refletindo a luz dos faróis. Era tudo muito rápido. Uma luta brutal se desenrolou. Os gritos misturavam-se ao ruído das sirenes, enquanto Lucas empurrava Clara para o lado, tentando intervir. A lâmina cortou o ar. Não! O grito de Clara ecoou enquanto um movimento súbito fez o mundo girar. A lâmina atingiu Lucas em uma fração de segundo. Ele cambaleou e o tempo pareceu parar. O olhar de surpresa em seu rosto era a última coisa que Clara viu antes de tudo começar a desmoronar. Lucas! Seu próprio grito a deixou rouca. Ele caiu para o chão, o sangue se espalhando pelo asfalto quente. O desespero pulsava nas veias dela. O horror da imagem a paralisou. Não, por favor, não! A figura encapuzada desapareceu novamente entre a multidão. O caos não se acalmou, e Clara percebeu que a verdade que estava prestes a encarar agora estava envolta em uma revolta maior. Os segredos, as mentiras, tudo agora tinha um peso diferente. Lucas precisava de ajuda. Ela se ajoelhou, segurando sua cabeça. O olhar dele estava cheio de dor e confusão. Por quê? A voz dele falhou. As palavras mal conseguiam sair. Clara, eu...
As sirenes se tornaram um pano de fundo distante, uma sinfonia macabra. Ela estava perdendo tudo. O que era real? O que estava acontecendo? Uma nova revelação estava prestes a eclodir, e Clara sentiu que toda a sua vida, tudo o que pensava que sabia, estava prestes a mudar. Não era só uma luta pela verdade. Agora, o jogo havia mudado de vez. Clara percebeu que a partir daquele instante, não era apenas o passado que estava à espreita. Agora, o futuro se tornava uma sombra tortuosa e insuportável. E com isso, a única coisa que Clara sabia era que a luta pela resistência acabara de começar. Clara olhou nos olhos de Lucas, esperando que ele dissesse algo, mas o silêncio ensurdecedor só aumentava a tensão. Ele tentou abrir a boca para falar, mas o tempo parecia ter parado. A imagem de Lucas caindo, com o rosto pálido e a dor estampada, era mais do que Clara conseguia suportar. Então, algo a fez olhar para o lado. Uma figura encapuzada, a mesma que havia atacado Lucas, estava próxima, mas agora não estava sozinha. Do ar que escapava da sua memória, Clara acreditava ver uma mulher ao seu lado. Sua mãe? Não, isso não podia ser. Mas algo na maneira como a figura se movia fez seu coração gelar. Era uma máscara. Uma outra revelação se aproximava, e mesmo em meio ao caos, tudo parecia em câmera lenta. As sirenes ainda ecoavam. O cheiro de sangue e o murmúrio de pessoas gritando a faziam sentir que estava prestes a perder tudo. Clara, você precisa ir, Lucas gritou. E então, como se o destino justasse suas queixas, a figura encapuzada avançou novamente. Clara se pôs na frente, mas antes que pudesse entender, um grito familiar a atingiu. Clara, não! Uma mulher com uma expressão de desespero a chamava. Era sua verdadeira mãe, a que ela achava que estava longe. Um momento iluminado pela força maternal, um peso nas palavras que ecoavam em sua mente. Você tem que escutar. O som da voz era igual ao de uma recordação de seu passado que se concretizava na realidade. Mas não era só isso. Uma explosão luminosamente ensurdecedora se seguiu, e tudo ao seu redor começou a tremer. As paredes pareciam conversar, e tudo se despedaçou. A verdadeira Cláudia não está viva, disse a figura encapuzada, antes de desaparecer novamente entre a multidão. Você pertence a mim. Clara não conseguiu processar. Antes que pudesse reagir, algo crocava, e o chão sob seus pés parecia se abrir. O quê? Um grito murmurou por sua garganta. A figura encapuzada ressurgiu, e em um movimento rápido puxou a capuz para trás. Clara ficou paralisada. Era uma mulher que ela sabia muito bem quem era. Era sua verdadeira mãe. Mais uma vez, a mentira do mundo que conhecia estava desmoronando. Clara, por favor, a sua vida está em perigo. Eles vão atrás de você. A vida dela não era o que pensava. Segredos estavam entrelaçados e a revelação a atingiu como um golpe. Mas você me deixou, Clara gritou, a raiva fervilhando. Ela já tinha perdido tanto, mas isso era demais. Se você é minha mãe de verdade, por que abandonou tudo? Clara, você não sabe. A mulher começou. Mas antes que pudesse terminar, um novo grito ecoou do meio da multidão. Outro homem, encapuzado, estava avançando em direção a Clara. O que está acontecendo? Lucas gritou enquanto tentava se levantar, mas os ferimentos o deixavam imóvel. E então, um tiro cortou o ar, rápido como um relâmpago. O eco ressoou em seus ouvidos e o impacto foi devastador. Clara se virou para ver sua verdadeira mãe caída no chão, a expressão de dor estampada no rosto. Não era possível. Isso não estava acontecendo de verdade. Não! O desespero tomou conta de Clara. Ela se lançou para o lado da mulher, mas quando chegou lá, seus olhos encontraram os de Lucas, que estava paralisado, o choque estampado em seu rosto. Era como se toda a verdade criasse raízes naquele instante. A sombra que antes parecia distante, agora estava bem ali, mostrando que nem tudo que se pode ver é realmente o que parece. Clara! Ele exclamou,
Mas a voz dele estava distorcida, abafada pelo ruído do caos. Enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, Clara começou a entender. Estava cercada por um emaranhado de mentiras e segredos. Um novo pesadelo começava. A figura que ela amava havia se transformado em uma peça de um jogo terrível. Se eles te pegarem, você não estará segura, disse sua verdadeira mãe, com a voz fraca, mas carregada de urgência. Clara sabia que havia mais segredos, e a única certeza que possuía era que a busca pela verdade nunca foi simples. Não era só um teste à sua força. Agora era uma corrida pela própria vida. O que estava por vir? A ideia de encarar o que poderia se revelar na sequência era aterrorizante. O passado volátil da família de Clara a espreitava agora como um predador faminto. E ela percebeu. A linha entre a verdade e a mentira havia se desfeito. E agora, tudo o que ela havia conhecido desmoronava. Com o sangue quente correndo entre seus dedos, a memória e... O que realmente se escondia nas sombras que a cercavam? E o que mais ainda poderia surgir? Clara não sabia, mas naquele momento a única certeza era que escapar do passado não era uma opção. Clara estava sem palavras, a dor no peito pulsando como uma ferida exposta. As palavras da sua verdadeira mãe ecoavam na sua mente, e cada batida da sirene parecia um lembrete do horror ao seu redor. Lucas, segurando a mão de Clara, mal conseguia se mover. A confusão se espalhava entre eles como uma sombra. Clara, não! Fique longe! Sua mãe se alarmou, e o olhar de pânico dela fez Clara sentir um frio na espinha. Mas enquanto ela tentava processar a revelação, um novo som surgiu. Um rugido de motor cortou o ar, e os olhares das pessoas se viraram, intrigados. Precisamos sair agora, Lucas disse, mas Clara estava paralisada, sem conseguir desviar o olhar de sua mãe no chão. E então, antes que ela pudesse reagir, outra figura apareceu, emergindo da multidão, alto, imponente, com um raro brilho nos olhos. Um homem que Clara nunca viu antes, mas que tinha um ar de autoridade que a fez estremecer. Ele olhou diretamente para eles, e seus olhos se fixaram em Clara. Você! É você! Ele gritou, apontando o dedo. E a multidão começou a murmurar. O coração de Clara disparou. O que você quer? Ela não sabia se estava mais assustada ou intrigada. Lucas lançou um olhar preocupado, apertando ainda mais a mão dela. Você não consegue ver? É o que todos estavam esperando. O homem deu um passo à frente, ignorando os paramédicos, a agitação e a dor ao redor. Sofia, elas estão buscando por você. A confusão se aprofundou. Sofia, meu nome é Clara. A ira invadiu suas palavras, mas o homem manteve a mirada fixa. Você não é Clara? Sofia, a verdadeira herdeira do Império. Ele começou, mas sua mãe soltou um grito agudo. Pare, você não pode dizer isso. A mulher, deitada no chão, agora olhava para Clara com um medo profundo, como se estivesse presa em um pesadelo. O pânico de Clara crescia. O que estava acontecendo? Lucas deu um passo à frente. Que império? O que você está dizendo? Sua voz estava carregada de indignação e confusão. Eu sou seu pai. O homem declarou, como se um trovão tivesse rompido o ar. As palavras atingiram Clara como uma onda. A realidade virou de ponta cabeça. O quê? Não, isso não pode ser verdade. O chão começou a tremer sob seus pés, e a ideia de acreditar nele era quase insuportável. O que ele queria? O que realmente estava acontecendo aqui? Clara, fica calma, Lucas murmurou, mas seu olhar denunciava a mesma confusão. A dor na boca do estômago de Clara aumentou. Se tudo isso fosse verdade, a vida que ela conhecia não existia. A figura do homem parecia ganhar dimensões maiores, seus traços agora mais nítidos, revelando uma semelhança perturbadora. Estão atrás de você porque são parte de algo que você não entende. A sua mãe não é quem você pensa. Ela é a guardiã de um segredo que pode mudar tudo.
As palavras dele eram como lâminas cortando o ar. Clara sentiu o nó na garganta apertar. Ela queria gritar, desistir, correr, mas algo a segurava. Você não pode ser meu pai. Posso. E temos que te levar para longe daqui. Ele se aproximou e, antes que ela pudesse protestar, pôs a mão em seu ombro. O toque foi como eletricidade, e Clara sentiu uma onda de desejo de entender, de saber a verdade. As luzes ao longe começaram a piscar cada vez mais. O caos ao redor aumentava. As sirenes nunca foram tão altas, e a pressão da multidão se tornava sufocante. Se você não for agora, eles vão encontrar você primeiro, disse o homem, seus olhos ardendo de urgência. A realidade de Clara estava desmoronando, e a única coisa clara era que nenhuma resposta viria sem um preço. Eu não sei a quem acreditar. A dúvida a envolvia como um manto escuro, e ela olhou para Lucas, buscando uma âncora em meio à tempestade. Se você for com ele, nunca mais saberá quem eu sou. Lucas sussurrou, a voz cortada pela pressão da situação. As palavras pareciam fracas, mas Clara sabia que ele estava lutando por ela. E com aquela escolha pairando na balança, o mundo ao redor dela começou a se desvanecer. A pergunta a assolou: quem ela realmente era e a que custo descobrir a verdade? Com o passado prestes a engoli-la, Clara não sabia qual caminho escolher. Mas um sentimento começava a surgir. Tudo o que acreditava conhecer poderia ser uma miragem, e a verdade, uma armadilha mortal. No fim, ela estava diante do abismo de sua própria história. E a única certeza era de que, qualquer que fosse a escolha, nada seria como antes. Clara estava em estado de choque, perdida entre o que sua mãe verdadeira e o homem afirmavam. Era demais para sua mente processar. Vocês não podem estar falando sério. O desespero a invadia, e o olhar de Lucas, cheio de dor e confusão, só fazia tudo piorar. O homem, com a presença de um tirano, não desistiu. Você precisa entender, Clara. Este não é só um jogo. Há pessoas poderosas atrás de você. Sua vida corre perigo. Mas enquanto tentava lidar com aquelas palavras explosivas, algo em seu olhar mudou. Ele parecia antecipar algo, e então, em um movimento rápido, pegou um pequeno dispositivo do bolso. Era um controle remoto. Clara congelou. Antes que pudesse perguntar, ele pressionou um botão, e uma sirene aguda soou. Todos ao redor começaram a entrar em pânico, dispersando como folhas ao vento. Temos que ir agora, ele gritou, visivelmente aflito. Então Clara ouviu um barulho familiar. Era um motor alto fazendo um estrondo nas proximidades. Lucas, em sua luta para se levantar, soltou um gemido. Clara, não acredite nele. A súplica em sua voz a fez hesitar. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, um carro preto surgiu em alta velocidade. As portas se abriram instantaneamente, como se fosse um convite alucinatório. A figura encapuzada surgiu novamente, agora em grande estilo, correndo em direção ao carro, ignorando as pessoas em seu caminho. Clara sentiu um frio na espinha. O que é isso? Não era apenas uma aparição. Era quase como uma cena de um filme. Uma ação desenfreada. Clara! Lucas tentou segurá-la, mas ela estava paralisada. O homem, que alegava ser seu pai, estava em movimento, empurrando-a para o carro. O olhar dele estava um misto de urgência e desespero. As imagens na sua mente eram caóticas, e quando seu pai verdadeiro a puxou, Clara sentiu que toda a sua vida estava desmoronando. Saia da minha frente! O homem ordenou, mas Clara não conseguia decidir. Antes que pudesse processar, a figura encapuzada, que parecia um espectro, transformou-se num turbilhão. A figura não era só uma estranha, era Vítor, um homem que Clara conhecia, um amigo do passado, que havia desaparecido. Vítor? Clara perguntou, a incredulidade estampada no rosto. O reconhecimento foi tão intenso que ela mal conseguiu processar que ele estava envolvido naquele turbilhão. Clara, você não sabe a verdade. Temos que sair imediatamente. Ele avançou, mas enquanto fazia isso, algo no olhar dele parecia diferente. Um brilho oculto por trás da máscara de determinação que ele exibia.
Eles vão atrás de você e de sua mãe. A frase pairou no ar como uma bomba, prestes a explodir. Ouvindo aquilo, Clara sentiu um aperto no peito. O que você sabe sobre isso? O que está acontecendo? Sua voz tremia agora, a raiva fervilhando, mas a própria confusão dela começou a desagregar o que restava da sanidade. Clara, só confia em mim. Seu verdadeiro nome? Vitor hesitou, a hesitação quebrando seus joelhos. Seu verdadeiro nome é Sofia, e você não tem ideia de quem são os seus verdadeiros inimigos. Dentro do carro, o homem que se dizia seu pai estava se impacientando. Agora não. Não podemos nos perder em julgar o que é real. A verdade é a única coisa que pode te manter viva. E antes que Clara pudesse reagir, o barulho quebrou a tensão. O som de tiros ecoou ao longe e Clara ficou paralisada. Um deles pegou Vitor de surpresa. Acorda! Querem te pegar! Ele se jogou em cima dela e o impacto a fez perder o fôlego. O barulho estrondoso de mais disparos explodiu ao redor, tudo flutuando numa cacofonia ensurdecedora. Quando a poeira assentou, Vitor olhou nos olhos de Clara. Um olhar que não era mais de amizade, mas de desespero e sacrifício. Se você não for agora, eles vão te encontrar. Com sua mente girando, Clara percebeu. As peças do quebra-cabeça estavam montadas, mas a imagem era muito mais complicada. Tudo estava prestes a mudar, e cada segundo que passava a levava mais para um abismo que ela não podia imaginar. E enquanto o carro começava a se mover sob a pressão, uma única pergunta ecoava. Quem era ela realmente? E quem poderia confiar? O futuro era sombrio, e Clara sabia que a verdade, quando surgisse, iria explodir tudo em que ela baseava sua vida. Nada mais seria como antes, e cedo ou tarde ela teria que encarar a realidade, não importando quão dolorosa fosse. Clara estava em estado de choque, perdida entre o que sua mãe verdadeira e o homem afirmavam. Era demais para sua mente processar. Vocês não podem estar falando sério. O desespero a invadia, e o olhar de Lucas, cheio de dor e confusão, só fazia tudo piorar. O homem, com a presença de um tirano, não desistiu. Precisa entender, Clara, este não é só um jogo. Há pessoas poderosas atrás de você. Sua vida corre perigo. Mas enquanto tentava lidar com aquelas palavras explosivas, algo em seu olhar mudou. Ele parecia antecipar algo, e então, em um movimento rápido, pegou um pequeno dispositivo do bolso. Era um controle remoto. Clara congelou. Antes que pudesse perguntar, ele pressionou um botão e uma sirene aguda soou. Todos ao redor começaram a entrar em pânico, dispersando como folhas ao vento. Temos que ir agora, ele gritou, visivelmente aflito. Então, Clara ouviu um barulho familiar. Era um motor alto fazendo um estrondo nas proximidades. Lucas, em sua luta para se levantar, soltou um gemido. Clara, não! Não acredite nele! A súplica em sua voz a fez hesitar. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, um carro preto surgiu em alta velocidade. As portas se abriram instantaneamente, como se fossem um convite alucinatório. A figura encapuzada surgiu novamente, agora em grande estilo, correndo em direção ao carro, ignorando as pessoas em seu caminho. Clara sentiu um frio na espinha. O que é isso? Não era apenas uma aparição. Era quase como uma cena de um filme, uma ação desenfreada. Clara! Lucas tentou segurá-la, mas ela estava paralisada. O homem que alegava ser seu pai estava se impacientando. Agora não. Não podemos nos perder em julgar o que é real. A verdade é a única coisa que pode te manter viva. E antes que Clara pudesse reagir, o barulho quebrou a tensão. O som de tiros ecoou ao longe e Clara ficou paralisada. Um deles pegou Vitor de surpresa. Acorda, querem te pegar! Ele se jogou em cima dela e o impacto a fez perder o fôlego. O barulho estrondoso de mais disparos explodiu ao redor, tudo flutuando numa cacofonia ensurdecedora. Quando a poeira assentou, Vitor olhou nos olhos de Clara, um olhar que não era mais de amizade, mas de desespero e sacrifício. Se você não for agora, eles vão te encontrar. Com sua mente girando,
Clara percebeu. As peças do quebra-cabeça estavam montadas, mas a imagem era muito mais complicada. Tudo estava prestes a mudar, e cada segundo que passava a levava mais para um abismo que ela não podia imaginar. E enquanto o carro começava a se mover sob a pressão, uma única pergunta ecoava: quem era ela realmente? E quem poderia confiar? Clara, Lucas chamou, a voz dele abrindo uma ferida em seu coração. Ela olhou para ele, pedindo uma explicação, mas o que viu foi o desespero no olhar dele. Ele estava machucado, e ela sabia que se ele não conseguisse se levantar, a crise se tornaria ainda mais intensa. Então, como um tiro de um canhão, o carro preto fez uma manobra brusca. A figura encapuzada agarrou Clara pelo braço, puxando-a em direção ao veículo. Vamos! Mas uma onda de força tomou conta do espaço. Outra figura surgiu correndo, um homem corpulento, de rosto parcialmente coberto por uma máscara. É ela! Ele gritou, e naquele momento, coisa num instante, algo estalou na mente de Clara. Uma memória, um rosto familiar. Ela não irá a lugar nenhum, o homem avançou, e a conexão que Clara tinha com ele foi como um soco no estômago. Anos de lembranças fragmentadas começaram a inundar seus pensamentos. Papai? A palavra escapuliu de seus lábios antes que pudesse se conter. O homem hesitou, e Clara viu um lampejo de reconhecimento no olhar dele. Era verdade. Ele era o homem que ela tinha conhecido em lembranças difusas, o pai que havia desaparecido. Você não pode confiar nele, Clara. Ele não é o que parece. Lucas gritou, o pavor agora dominando sua voz. Mas mal estava confusa. Não havia cabos suficientes que ligassem a cabeça dela. Quem é você? Ela se voltou para o suposto pai, a dúvida se tornando ácido na sua boca. Eu sou seu pai, a verdadeira herança da sua família. Ele gritou, mas a ira tomou conta da voz dele. Como se estivesse se batendo contra em um mar revoltoso. Clara sentiu uma sensação intensa e um nó no estômago. Uma revelação estava prestes a eclodir. A figura encapuzada fez um movimento brusco. Uma lâmina brilhou sob a luz da lua, atingindo o homem e se transformando em um jorro de sangue. Clara ficou paralisada, o horror batendo à porta da sua mente. O que estava acontecendo? Não! Clara gritou, mas a cena se desenrolou em câmera lenta, como um filme de pesadelo. O homem caiu, enquanto a figura encapuzada olhava para Clara, um sorriso sinistro nos lábios. Ela finalmente saberá a verdade. Os ecos da última palavra a fizeram sentir o chão se abrir sob seus pés. O que significava isso? A verdade? O que mais estava escondido? E o mais aterrador, em quem ela realmente poderia confiar. O abismo do desconhecido se formava à sua frente, e o que ela considerava ser sua vida estava prestes a desmoronar numa avalanche de revelações. Clara estava paralisada. O horror desenrolava diante de seus olhos, enquanto o corpo do homem caía ao chão. O silêncio tomou conta por um segundo, quebrado apenas pelo som distante das sirenes. O olhar de Lucas estava cheio de pânico. Ele tentava se levantar, mas não havia força em suas pernas. Clara, não, você tem que correr! Ele gritou, a voz tremendo de dor e urgência. Mas e você? O som em sua voz era quase uma súplica. A figura encapuzada, agora revelada como uma verdadeira ameaça, olhava para Clara com um sorriso sinistro, como se tudo estivesse sob seu controle. Você é a chave, e agora estamos todos prontos para te encontrar, disse com frieza, sua voz ecoando nas paredes do caos. Largue ela! Vítor, ou o que restou dele, avançou, mas Clara viu que não havia esperança. Os olhos da figura eram frios como aço, e em um movimento rápido, ela desapareceu na confusão. Clara, agora! Lucas gritou mais uma vez, e nesse momento, algo se acendeu dentro da garota. Ela não podia mais hesitar. O pânico e a adrenalina a impulsionaram a tomar uma decisão. Vamos! Clara agarrou a mão de Lucas, mesmo com sua dor, e puxou-o em direção à saída. O corredor escuro parecia interminável. Ao fundo, gritos e sirenes se misturavam. Mas para Clara, só havia um objetivo:
escapar. Cada passo parecia um esforço monumental, e a incerteza do que os aguardava a fazia tremer. Eles vão vir atrás de nós. Clara sabia que a corrida estava longe de acabar. Só comigo, eles não vão conseguir. Vamos conseguir sair dessa. Lucas segredou, tentando transmitir coragem que, no fundo, ele mesmo não sentia. E em meio a isso, o eco do passado tornou-se uma presença dentro dela. As lembranças de sua verdadeira mãe, as promessas e as mentiras, tudo lutando por um espaço em sua mente. Ao chegarem ao estacionamento, o carro preto estava lá aguardando. Clara hesitou, seu coração acelerado. Vamos, rápido! O homem que se dizia seu pai a puxou, mas uma parte dela ainda hesitava. E você? Você não vai seguir? Lucas perguntou, um tom de desespero na voz. Eu não posso deixá-lo aqui, Clara gritou, sua voz ecoando no meio da adrenalina que corria em suas veias. E então, um estalo. A figura encapuzada e outros homens surgiram. Em suas mãos, armas, os olhos prontos para dominar. O tempo parecia se arrastar. Clara se virou para Lucas, a incerteza e o medo palpáveis em seus olhos. Então tudo se acelerou. Não! Clara gritou enquanto as balas começavam a voar. Ela se joga entre Lucas e os tiros. O instinto irracional a guiava. Os gritos ressoaram durante a batalha. Cada eco parecia uma explosão, a adrenalina pulsando por todo o seu corpo. Corre, agora! Vitor gritou. Clara sentiu que cada segundo era precioso. Lucas agarrou sua mão, e no impulso final, os dois correram para o carro. As portas se fecharam com um estrondo, e Clara se virou para observar o que deixava para trás. O homem caído, suas palavras finais ecoando como um lamento. O motor rugiu e logo eles estavam em movimento. A cidade passando rapidamente pela janela. O passado estava longe, mas a sombra dele a seguia. E nesse momento, uma pergunta implacável martelou na mente de Clara. Quem ela realmente era? Foi quando Vitor a interrompeu. Você conseguiu, Clara. Agora precisa descobrir tudo sobre você. O que aconteceu com sua mãe, quem de fato é sua família. E sua voz, uma mistura de compaixão e urgência, fez Clara sentir o peso da responsabilidade. As palavras dele a envolviam, mas o convite à revelação tinha um gosto agridoce. A vida que conhecia já não existia mais, e as verdades que virão poderiam doer mais do que tudo que já enfrentara. A incerteza a envolvia como uma neblina. Clara sabia que a luta ainda não havia acabado. E apesar da dor, havia uma fagulha de esperança. Ela tocaria a verdade. O que mais estava escondido? Enquanto dirigiam pela noite, Clara olhou pela janela. O mundo lá fora estava cheio de mistérios não resolvidos. Um novo começo aguardava. E naquele momento, ela percebeu que só enfrentando suas verdades poderia finalmente encontrar paz. E com o coração acelerado, Clara sentiu que tudo estava prestes a mudar novamente. Parece que chegamos ao fim dessa jornada incrível, mas a próxima aventura está prestes a começar, e o que você não pode perder. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, e não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final eletrizante. Não espere nem mais um S.